Olá e seja bem-vindo. O senador Hamilton Mourão, em pronunciamento no plenário do Senado Federal nesta segunda-feira 4, declarou estar preocupado com o impacto da fala do presidente brasileiro na COP28. O senador Mourão criticou a proposta de Lula sobre a criação de uma governança global para as questões climáticas. O senador ainda chamou Lula de infantil, que parece desconhecer a realidade do mundo atual ao propor um governo global. E que, na verdade, Lula tem que abrir o olho para o que Maduro planeja fazer aqui na América do Sul, invadir a Guiana. E que, se isso acontecer, teremos uma guerra que possivelmente envolverá potências mundiais. Veja. O século XXI, ele começou já sob a égide do conflito. Vamos lembrar que no dia 11 de setembro de 2001, terroristas da organização Al-Qaeda, conduzindo aeronaves sequestradas, derrubaram um dos ícones da cidade de Nova York, as Torres Gêmeas, atacaram a sede do Ministério da Defesa daquele país, dos Estados Unidos da América, o Pentágono. Outra aeronave terminou por cair lá no estado da Pensilvânia, graças à ação dos passageiros que estavam lá dentro e que se imolaram em nome do bem comum. De lá para cá só vivemos conflitos. E vemos nitidamente que a nossa civilização, a civilização ocidental, liderada, não é, pelo aquele país que é o ícone da democracia, o farol para quem entende o sistema democrático como aquele onde a liberdade de expressão, o equilíbrio entre poderes, a vontade do povo é obedecida. Os Estados Unidos da América vêm liderando uma cruzada há muito tempo, junto com a Europa Ocidental e com os nossos países aqui também da América Latina, enfrentando essa ascensão do terrorismo e do totalitarismo. Não teve um instante sequer ao longo desses 22 anos em que não tivéssemos envolvidos em conflitos. E vemos aí países como a Rússia, como a China, como o Irã, como a Coreia do Norte, protegendo organizações cuja única finalidade é buscar, por meio do terror, impor aquilo que consideram a sua vontade. Mas o nosso país, o nosso Brasil, volta e meia busca exercer um papel diplomático e se intrometer em algum desses conflitos, lá no Oriente Médio, no recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia, quando, lamentavelmente, por decisões que foram tomadas no passado, nós não temos ainda a capacidade e o poder de influenciar de forma eficiente e eficaz o concerto das nações. Atualmente, temos buscado enaltecer aquilo que é o tal, assim chamado, Sul Global, que nada mais é do que um retorno ao terceiro mundismo dos anos 70 e uma forma de exercer um anti-americanismo infantil. Digo isso porque me preocupo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com a forma como o nosso presidente da República vem se conduzindo. Agora mesmo, e Vossa Excelência mencionou, durante seu pronunciamento, esteve lá em Dubai, na COP28, discursando e parecendo desconhecer a realidade do mundo, ao propor uma governança global para a questão do clima. Renomado jornalista chamou isso de anarcodiplomacia. E por que anarcodiplomacia? Por quê, minhas senhoras e senhores? Vamos olhar a história das tentativas de haver um governo mundial. O Woodrow Wilson, presidente americano no começo do século passado, buscou formar a Liga das Nações e, por meio dela, chegar a arbitrar conflitos e impedir que conflitos ocorressem no mundo. A Liga das Nações não prosperou, terminou definitivamente com a Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial emergiu
a Organização das Nações Unidas, que ao longo dos últimos anos tem se mostrado totalmente ineficiente e ineficaz no sentido de impedir que conflitos ocorram, de que mortes e atentados continuem, não é, a nos abalar quase que diariamente. Perde a sua capacidade a Organização das Nações Unidas. Imagina, senhor presidente, em tema tão complexo como a questão da transição energética, de forma a enfrentar o aquecimento global. Se americanos e chineses não sentarem à mesa, não vai haver acordo nenhum. Então chega a ser até infantil, né, essa ação do nosso presidente. Mas ele pode agir em outro lugar. Pode agir aqui, nas nossas fronteiras. Porque o conflito, depois de 30 anos sem haver algo igual na América do Sul, está em sua iminência. 30 anos atrás, irá completar ano que vem, Peru e Equador foram à guerra, na região do Cenepa, buscando o acesso a quê? Petróleo e a bacia do Amazonas. Riquezas, porque é por isso que as nações guerreiam entre si. Muito bem, agora o que é que nós vemos? A ditadura venezuelana, por meio de seu prócer maior, o senhor Nicolás Maduro, promoveu ontem um referendo cuja grande finalidade era trazer para dentro da Venezuela uma questão que se arrasta desde o século XIX, que é a questão do Essequibo. E por que agora isso? Porque o Essequibo mostrou a sua riqueza petrolífera e fez a pequena Guiana hoje tornar-se uma potência e praticamente em pouco tempo se tornar o país com o maior PIB per capita do mundo face à quantidade de petróleo lá existente. O senhor Maduro promoveu esse referendo, senhor presidente, e até quero chamar a atenção que ele, didaticamente, em um vídeo, ele mostra como a população deveria responder às 5 perguntas do referendo. E uma coisa me chamou a atenção ali, naquele vídeo. O voto lá é impresso. Se imprime o voto. Uma discussão bizantina que nós tivemos aqui no nosso país há 2 anos atrás. E lá, na ditadura venezuelana, isso ocorre. Pois bem, um conflito entre Venezuela e Guiana arrastará inequivocamente para a América do Sul as grandes potências. A Rússia, a China e o Irã já estão operando na Venezuela há muito tempo. E os Estados Unidos têm interesses naquela região. E é, vamos dizer assim, o garantidor da segurança da Guiana. Então, estamos à porta de um conflito de proporções que desconhecemos, pura e simplesmente porque um ditador quer levar seu país a uma guerra na busca de quê? De impedir que ano que vem eleições livres ocorram e que, finalmente, o povo venezuelano consiga retomar as rédeas do seu país. Quem conhece a região e sabe como é a fronteira entre Venezuela e Guiana, tem a máxima compreensão de que, se vão tentar invadir, se a Venezuela vai tentar invadir a Guiana, o caminho passa pelo Brasil. E passa por onde, senhor presidente, senhoras e senhores? Passa pela reserva indígena Raposa Terra do Sol, que vamos olhar lá no passado, no final do século XIX, era a famosa questão do Pirara, que foi a única questão de fronteira onde o Brasil não teve uma vitória completa. A nossa fronteira com a Guiana ia um pouco além do que temos hoje. E, por decisão arbitral, se reduziu a região hoje dos rios Maú e Cotingo, quando era mais à frente, mais a leste, no divisor de águas entre esses rios e o Rupununi.
Foi uma derrota que nós sofremos. E essa região é a região de acesso mais fácil da Venezuela à Guiana. Portanto, fica aqui meu alerta, senhor presidente, ao governo brasileiro, que exerça efetivamente a nossa posição, aí sim, de potência regional, porque isso nós somos. Nós somos um país que faz fronteira com 10 países diferentes. Temos 17 mil quilômetros de fronteira. Poucos países no mundo têm isso. Não é uma fronteira simples, com 3 arcos diferentes, um arco sul, um arco oeste e um arco noroeste e norte, cada um com suas características. E essa diplomacia ela tem que ser exercida em 3 níveis. Nível presidencial. O presidente da República tem que se envolver pessoalmente nisso. Isso ele pode e deve se envolver. E não querer achar que um governo mundial vai solucionar a questão da transição energética e da mudança do clima. A diplomacia é exercida pelos profissionais, pelo Itamaraty. E a diplomacia militar. Esses 3 níveis devem ser exercidos e o nosso governo tem o dever de assim trabalhar, sob pena de vermos um conflito na nossa fronteira e, pior ainda, vemos aumentar um êxodo maior de refugiados, sejam venezuelanos, sejam guianenses, para dentro do nosso território e, especificamente, para dentro do estado de Roraima. Estado que até hoje não é perfeitamente integrado ao restante da nação, uma vez que há mais de 10 anos se luta para que se estabeleça uma linha de transmissão que una a produção de energia do centro-sul do país à região lá do estado de Roraima, que até hoje consome energia produzida por usinas termoelétricas, né, a óleo. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, esse é o alerta que eu gostaria de lançar nesta tribuna. Como disse o senador, esse possível conflito entre Venezuela e Guiana arrastará inequivocamente para a América do Sul as grandes potências. Haja visto que a Rússia, a China e o Irã já estão operando na Venezuela há muito tempo. E os Estados Unidos, uma das únicas democracias de verdade na América, vai entrar num possível conflito para garantir a segurança da Guiana. E se isso acontecer, de que lado estará o Brasil? Já que o nosso presidente é um comunista socialista, amigo das ditaduras.